O protagonista se surpreende, pois não imaginava que haveria magia neste mundo. Fel responde que a barreira que ele também impõe é considerada magia, mas o protagonista, por ser muito distraído, não acreditava que fosse. Dessa forma, o protagonista questiona se existiria a possibilidade de ele também usar magia. Fel explica que enquanto ele puder ter alguma quantidade de poder mágico, isso é possível. O protagonista, ao ouvir isso, verifica novamente suas estatísticas, percebendo que possuía essa magia em pequena quantidade. Em seguida, Fel explica que a forma de usar essa magia neste mundo é com um pensamento, tão fácil como simplesmente pensar em que magia usar e ela se ativaria. O protagonista acredita que não é tão difícil usar magia nesse caso, então tenta, mas o único que consegue é se humilhar. Após essa humilhação notável, Fel decide explicar ao protagonista como a magia é utilizada. Acontece que, para usá-la corretamente, ele precisa apenas fazer a magia fluir dentro dele, além de praticar. Depois de algum tempo treinando, o protagonista consegue lançar sua primeira bola de fogo. Contudo, esta se revela bastante medíocre para seu nível. Fel explica que ele precisa de experiência em combate para melhorar rapidamente. No entanto, o protagonista recusa a sugestão, pois nunca usou sequer uma espada. Apesar disso, Fel pouco se importa e decide levar o protagonista à força para uma batalha contra algum monstro. Foi assim que, após um breve apoio emocional, Fel decide atrair a atenção de vários goblins que estavam muito próximos dali, iniciando o confronto. O protagonista, mais que assustado, foge o mais rápido possível do exército de goblins que o perseguia. Após alguns momentos, o protagonista decide reunir coragem e lançar alguns feitiços contra os monstros. Mas para seu azar, ele tropeça em uma rocha que estava em seu caminho, mostrando o que parecia ser o fim do protagonista. Contudo, quando tudo parecia perdido, ele revela ter uma barreira mágica que o protegia, eliminando qualquer perigo de cometer erros. Finalmente, após muitas bolas de fogo, ele aperfeiçoou esse ataque, conseguindo uma bola de fogo bastante grande. Após esse momento mais épico, o protagonista não aguenta mais o cansaço e acaba desmaiando na frente de alguns goblins que ainda estavam vivos. Para a sorte do protagonista, pouco antes de cair desmaiado, Fel chega para resgatá-lo, acabando de vez com o resto dos goblins. Ele acorda na noite daquele mesmo dia. Já desperto, Fel comenta ao protagonista que consegue detectar que seu nível de poder mágico aumentou bastante. O protagonista decide verificar novamente suas estatísticas, percebendo que não só seus atributos haviam subido de nível, mas também havia adquirido uma nova habilidade mágica, a bola de fogo. Para comemorar a grande conquista do protagonista, Fel mostra o corpo de um rei goblin, um dos goblins mais fortes que existem neste mundo. Fel diz ao protagonista que esse monstro contém uma pedra mágica que pode ser trocada por dinheiro. Depois disso, o protagonista tenta se levantar, mas para sua surpresa, isso é quase impossível. Ao se levantar completamente, ele sente tontura instantaneamente, caindo novamente no chão. Ele percebe que a única desvantagem de usar uma grande quantidade de magia é ficar exausto no processo. Por conta disso, o protagonista desta vez alimenta Fel com doces japoneses, também conhecidos como pão doce. Para surpresa de poucos, Fel também adora essa comida. Embora o protagonista se preocupe um pouco com sua saúde, já que essa comida não é muito nutritiva e nem saudável. Por causa disso, Fel explica que, por ter a bênção de uma deusa, ele não pode sucumbir ou ser afetado por nenhuma doença. Além disso, ele é imune a venenos ou a qualquer estado de dor. O protagonista, ao ouvir isso, fica surpreso e sente que também precisa de algum tipo de bênção, pois ele sente que mesmo sem uma, Fel continuaria sendo extremamente poderoso. No dia seguinte, o protagonista e Fel finalmente chegam à sua próxima cidade. Novamente são recebidos por exércitos de guardas. O protagonista aplica pela primeira vez a estratégia de dizer que Fel é um lobo grande e não um Fenrir. Isso consegue acalmar os guardas e as pessoas ao redor, que já não demonstram o mesmo medo de antes. Contudo, no meio de uma conversa, o protagonista é interrompido por Fel, que revela possuir uma espécie de comunicação mental, também conhecida como telepatia. Isso se deve ao fato de ter um contrato familiar que lhe permite falar sem pronunciar uma única palavra. Depois disso, Fel e o protagonista finalmente conseguem entrar na cidade, onde o protagonista percebe que seu próximo objetivo será conseguir um mapa para não ficar mais vagando sem rumo.
Em seguida, o protagonista decide deixar Fel guardado para poder caminhar pela cidade sem problemas enquanto procura um mapa. Ele acaba indo a uma livraria e, para sua sorte, consegue encontrar um guia básico sobre magia. Ao tentar comprar o livro, descobre que é bastante caro, pois neste mundo o papel é considerado uma espécie de artesanato. O protagonista também pergunta se existe algum mapa mundi. A pessoa que o atende comenta que é um objeto proibido, a nível nacional, o que deixa o protagonista bastante triste e chocado. Embora o protagonista não se importasse com a proibição, ele continuou procurando na maior cidade que havia ali. Para seu infortúnio e má sorte, não encontrou nenhum tipo de mapa. Decepcionado, ele retorna com Fel, que está bastante faminto, pois passou a maior parte do dia sem comer nada. Depois disso, ambos acabam comendo em um banquete preparado pelo protagonista durante toda a tarde e parte da noite. No dia seguinte, enquanto o protagonista caminhava, eles acabam indo a um bar, onde esperam poder reunir algumas informações. Após conversar com alguns aventureiros que estavam sentados por ali, o protagonista descobre que existem ainda mais reinos, como os reinos de Herman e Leonhard, que ficam a leste de onde eles estão. Além disso, esses dois reinos são politicamente bastante estáveis e são como um tesouro para os aventureiros, pois possuem muitas masmorras em seus arredores. Em seguida, ele comenta aos aventureiros que estava procurando um mapa, mas não teve sorte em encontrar um. Para sua sorte, um desses aventureiros comenta ao protagonista que eles possuem um mapa e estão dispostos a entregá-lo por um preço baixo, uma moeda de ouro. Sendo um objeto tão raro e de alto valor neste mundo, o protagonista não demora a tomar a sua decisão e acaba comprando o mapa. Em seguida, as demais pessoas que estavam no bar começam a rir do protagonista, pois na verdade, ele havia sido enganado com o mapa recém-comprado. Ele poderia ter conseguido o mesmo mapa na guilde de aventureiros por apenas uma moeda de prata. É assim que o protagonista percebe que não pode confiar em quase ninguém neste mundo. Momentos depois, ele e Fel seguem em direção a um país costeiro. Pouco depois, é mostrado uma cena em um reino onde conhecemos a deusa do vento, que está observando Fel e o protagonista. No entanto, por enquanto, não daremos mais importância a isso. Prosseguimos com a aventura do protagonista e de Fel. Ambos estão montando seu acampamento perto de um lago, pois desta vez vão jantar peixe por decisão de Fel. Enquanto o protagonista comia, ele decide se levantar por um momento, mas ao fazê-lo, encontra uma surpresa a seus pés. Essa coisa que apareceu é um slime. Sendo um monstro de nível tão baixo, é considerado uma presa para os outros e é inofensivo. O protagonista fica encantado com essa criatura, a qual se apega rapidamente. Depois disso, descobre que esse slime nasceu apenas 3 dias. Em seguida, o slime não demora em demonstrar que estava com muita fome. Então, o protagonista decide cozinhar algo para ele. No entanto, antes que ele pudesse começar, esse pequeno monstro, sem avisar, começou a devorar todo o lixo que o protagonista havia deixado. Ele quase consegue comer os instrumentos que usa no dia a dia para cozinhar, mas para sua sorte, apenas conseguiu comer um prato. Finalmente, depois desse pequeno espetáculo, o lugar estava bem limpo. O protagonista, sem pensar muito, parabeniza o slime, que se revelou bastante amigável. Depois disso, Fel informa ao protagonista que ele havia selado um contrato familiar com o slime. O protagonista, surpreso, decide verificar o status da criatura para confirmar o que Fel dizia. Por essa razão, o protagonista acaba dando um novo nome a esse slime, que, a partir de agora, será conhecido como Sui. Na manhã seguinte, o protagonista decide treinar novamente sua magia, desta vez tentando dominar a magia da terra. Fel sugere ao protagonista que seria uma boa ideia repetir o que fez com os goblins para ganhar experiência rápida com essa magia. No entanto, o protagonista recusa. Depois disso, o protagonista nota que Sui cresceu um pouco de tamanho. Ao verificar suas estatísticas, descobre que subiu bastante de nível em poucos dias, estando atualmente no nível 8. O protagonista suspeita que isso se deve ao fato de que consumir objetos de outro mundo também conta como uma espécie de bônus em suas estatísticas. E não só isso, mas também funciona como um lixeiro instantâneo. Mais tarde, naquele dia, o protagonista decide alimentar Sui e, após a comida, verifica novamente suas estatísticas, levando a uma surpresa. A comida normal apenas dará potencializadores, enquanto os objetos afetam diretamente o seu nível. Depois disso, o protagonista decide fazer uma celebração em homenagem a Sui, não só porque está bastante encantado com ele, mas também porque ele o ajuda em atividades do dia a dia como lavar pratos. Após a celebração, passamos para o dia seguinte, onde Fel está esperando o protagonista acordar. Fel revela que tem algo bastante importante para contar a ele.
Acontece que a deusa do vento, Ninir, a mesma deusa que abençoou Fel, aparentemente realizou os desejos do protagonista ao sentir que ele precisava de uma bênção. Portanto, a deusa está disposta a oferecer uma ao protagonista. A única condição para tudo isso é que a deusa espera receber uma oferenda de doces de outro mundo pelo menos uma vez por semana. Fel informa ao protagonista que a bênção da deusa que lhe é oferecida não é uma bênção completa como a dele. No entanto, é considerada uma bênção menor. Esta lhe dará imunidade contra estados de dor, com exceção da morte e de maldições de alto nível. Além disso, essa bênção lhe permitirá usar magia com mais facilidade. Contudo, ao aceitar isso, o protagonista não pode falhar em nenhuma semana com a oferenda de doces. O protagonista não precisou pensar muito na decisão e acabou aceitando quase instantaneamente. Fel, ao ouvir a resposta, diz que agora só precisa de um altar onde possa receber sua bênção. Por sorte do protagonista, qualquer coisa neste mundo, inclusive rochas, pode ser considerada um. Depois de ouvir isso, o protagonista prepara oferenda para a deusa e começa a fazer sua oração. Após colocar a comida no altar, a comida foi transportada, deixando o protagonista com um brilho milagroso, que é uma indicação de que a bênção foi um sucesso. Momentos depois, é mostrada a deusa desfrutando dessas sobremesas, pois ela nunca havia provado comida humana em sua vida. Assim vemos como são devoradas uma a uma pela deusa. Após a bênção, o protagonista volta a experimentar a magia da terra que estava praticando há alguns dias, apenas para perceber que o feitiço finalmente sai perfeito, sendo muito mais forte e rápido. No entanto, de repente, o protagonista é interrompido pela deusa do vento, Ninir, que agora pode se comunicar telepaticamente com ele. Ela, no entanto, se comunicava com o protagonista apenas para solicitar chocolates e mais comida. Sem mais remédio, o protagonista os envia, deixando a deusa bastante feliz e apaixonada pela comida. Posteriormente, retornam com Fel em direção à próxima cidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, o protagonista e Fel se deparam com o que parece ser uma caverna. Fel explica ao protagonista que na verdade não é o que parece, mas sim uma masmorra, dungeon. Essas estruturas costumam aparecer em áreas com bastante mana ao redor. O protagonista, bastante assustado, pergunta a Fel por que eles acabaram naquele lugar. Em seguida, Fel explica que é porque ele precisa ganhar experiência em combate, pois é assim que suas magias melhoram bastante. No entanto, o protagonista discorda dos métodos de Fel, pois sente que sua vida pode correr um grande perigo em lugares como este. Fel responde ao protagonista que não teria tomado essa decisão se seus métodos de treinamento anteriores tivessem sido eficazes. Além disso, ele diz que ao ritmo em que ele está, demorará muito tempo para melhorar algo tão simples. É assim que o protagonista percebe que ele tem razão. E uma das grandes preocupações de Fel é que o protagonista não saiba se defender caso ele não consiga colocar sua barreira mágica em algum momento. Ao ouvir isso, o protagonista se motiva e decide entrar na masmorra. Mas antes de fazer essa loucura, ele decide que é um bom momento para se alimentar com a comida do outro mundo, já que, como lembramos, essa comida pode aumentar bastante as estatísticas de quem a consome, como foi o caso de Fel no passado. Após um delicioso e requintado banquete, o protagonista finalmente decide se aventurar dentro da masmorra. Para isso, Fel e Sui também resolvem acompanhá-lo. O primeiro inimigo que o protagonista enfrentará parece ser um slime, mas, para seu azar, Sui o elimina lançando uma espécie de ácido. Ao ver isso, Fel descobre que esses ataques não são nada particulares e que Sui provavelmente é o único com essa habilidade. Depois disso, o protagonista finalmente enfrenta dois slimes, os quais ele consegue eliminar com extrema facilidade. Qualquer inimigo que morresse dentro da masmorra era absorvido por ela, seja monstro ou humano. À medida que avançavam na masmorra, o nível dos inimigos aumentava. No segundo nível, encontraram coelhos com chifres, e no terceiro, goblins com chifres. Depois de alguns combates, o protagonista fica um tanto confuso, pois no bosque, graças a Fel, nenhum inimigo ou monstro se aproximava. Na masmorra, entretanto, qualquer criatura viva o atacava. Isso ocorre porque qualquer criatura que entra na masmorra é considerada um inimigo independente do seu nível. Para o azar do protagonista, sua resistência não dura muito. Após ser perseguido por lobisomens, ele finalmente consegue usar sua magia da terra, acabando com os dois inimigos em um único golpe. Depois de um tempo, o grupo finalmente chega ao fim da masmorra, onde o protagonista finalmente terá que enfrentar um exército de lobisomens. O protagonista, sem muitas opções, é arremessado com Fel na direção do exército desses monstros.
Embora o protagonista estivesse completamente paralisado pelo medo, e se não fosse pela barreira mágica de Fel, após este evento, ele finalmente se motiva a enfrentá-los usando unicamente sua magia da Terra. Depois de um tempo, o protagonista consegue derrotar todo o exército desses monstros. Quando parecia que tudo havia terminado, de repente, aparece o rei, provavelmente um líder, que é um lobisomem de alto nível. Este rei se viu obrigado a sair porque o protagonista derrotou todos os seus súditos. Sem nenhum remédio ou escapatória, a única coisa que restava ao protagonista era desviar de seus ataques. Após desviar, ele decide contra-atacar. Mas, para o azar do protagonista, sua magia da Terra não parece ser muito eficaz contra esse monstro. Para piorar ainda mais a situação, é mencionado ao protagonista que muito provavelmente sua barreira mágica não resistiria a muitos ataques dessa criatura. Após essa explicação, o protagonista não tem outra alternativa senão enfrentar impiedosamente essa criatura e aperfeiçoar sua magia da Terra. No entanto, isso não é suficiente para deter o monstro e tudo que ele consegue é irritá-lo ainda mais. E embora o protagonista tente lançar ataques com o mesmo nível, ele atinge seu limite de magia e a situação parece perdida. O monstro ataca impiedosamente a barreira de Fel, que lentamente começa a ceder à grande força da criatura. Mas nesse momento, Sui decide salvar o protagonista, utilizando uma grande quantidade de ácido. Esse ataque finalmente derrota o rei. Após esse ataque e uma cena, Sui começa a brilhar. No entanto, antes que o protagonista pudesse reagir, seu corpo cai adormecido no chão devido ao esgotamento de usar tanta magia. Mais tarde, o protagonista finalmente consegue acordar, mas para sua surpresa, Sui e ele estavam fora da masmorra. Sui estava bastante preocupado com o protagonista e consegue se comunicar com ele telepaticamente. O protagonista fica bastante surpreso ao ver que Sui agora tinha a habilidade de falar. Acontece que depois de derrotar aquele rei, ele adquiriu a habilidade de falar. O protagonista fica bastante feliz com a notícia e decide verificar novamente o status das estatísticas de Sui. Para sua surpresa, ele já não era um bebê e seus níveis haviam subido bastante. Além disso, ele também decide verificar seu próprio nível e estatísticas, pois graças a isso, havia conseguido subir 4 níveis completos. Para completar, ele também conseguiu desbloquear sua próxima habilidade, chamada Magia da Terra. Embora o protagonista perceba que ainda é mais fraco que Sui, que havia nascido há apenas 14 dias. Depois disso, Fel retorna para ver como o protagonista estava. Acontece que o protagonista ficou inconsciente por bastante tempo, e por essa razão, Fel se viu na necessidade de ir atrás de sua comida. E agora a única coisa que ele quer é a comida do protagonista. O protagonista, um pouco chateado porque Fel mentiu sobre sua barreira, acaba aceitando fazer um banquete, já que graças a ele conseguiu a magia da Terra. Momentos depois, o grupo já estava se alimentando, e assim que terminaram, o protagonista pergunta sobre o que Fel havia falado com Sui. No entanto, antes que ele pudesse responder, é interrompido por Sui chamando Fel de seu tio. O protagonista ri bastante, pois agora Fel era considerado tio de alguém. Embora Fel tente fazê-lo chamar de outra forma, isso se mostra impossível, já que Sui gosta muito de chamado de tio Fel. Fel fica bastante irritado com Sui, o que o leva a gritar, fazendo com que ele comece a chorar enquanto vai se proteger com o protagonista. Depois disso, Fel se sente bastante mal, e para não parecer uma criatura sem coração e sentimento, decide permitir ser chamado de tio Fel por Sui. Assim termina o resto do dia. Após um tempo, é mostrada uma cena em que nos contam todas as coisas que Fel falou com Sui enquanto o protagonista dormia, explicando assim a razão pela qual Sui o chama de tio Fel. Isso se deve mais à sua bondade e força, já que ele havia nascido antes, fazendo de Fel uma pessoa bastante incrível. Embora ele não aceitasse a ideia, todos sabiam que ele gostava de ser chamado assim. O grupo se aproxima lentamente do próximo reino. Fel diz ao protagonista que estão prestes a passar pela floresta controlada por orques e grifos. Em todo o mundo, existem vários territórios iguais ou semelhantes. Então, os humanos contornam a floresta em vez de atravessá-la, para evitar problemas. Não demorou muito para que o protagonista duvidasse da decisão de Fel, perguntando novamente a razão de estarem atravessando aquele território. Mas Fel, mais uma vez responde que nenhuma dessas criaturas é uma ameaça para ele. As únicas criaturas que poderiam atacá-los seriam os jovens e imprudentes de cada espécie, já que nenhum deles havia desafiado Fel antes. Depois disso, o protagonista fica mais paranoico e continua gritando para Fel que ele precisa evitar isso. No entanto, antes que ele pudesse continuar falando, Fel informa ao protagonista que é tarde demais, pois eles já estão no território dos orques. Por um tempo não foram incomodados, até que de repente um som bastante estranho é ouvido ao longe. Fel para e se prepara para qualquer tipo de combate. Depois disso, o protagonista e Fel são atacados pelas costas pela primeira criatura, conhecida como Orc. Estes monstros se revelam mais de um e o cercam em muito pouco tempo.
O protagonista estava prestes a se sujar de medo e pergunta a Fel se eles ficaram bem. Fel responde que não há nenhuma razão para temê-los, e em seguida intimida todos os monstros apenas com o seu olhar. E embora ele consiga mantê-los à distância, parece que um deles se comunica com ele. Interpretando um pouco o que dizem, comentam que são jovens e imprudentes. Depois disso, Fel pede ao protagonista que levasse Sui e se afastasse da área em que eles estavam. O protagonista, sem esperar um único segundo, sai correndo com Sui e se esconde atrás de alguns arbustos, deixando Fel com as criaturas. Fel tenta dialogar um pouco com os jovens, dizendo-lhes que não fazem ideia do que significa lutar contra ele. Isso não se mostra muito eficaz, já que momentos depois, uma dessas criaturas ataca Fel. Para pouca surpresa de Fel, ele acaba derrotando seu adversário com um único golpe e sem nenhum esforço. Isso surpreende o protagonista pela grande habilidade de Fel, e assusta bastante as outras criaturas, que se retiram. Após a demonstração de Fel, o protagonista retorna com Sui. Depois disso, Fel começa a se gabar de suas grandes habilidades. Sui, que está bastante fascinado com seu tio Fel, pergunta ao protagonista se ele também pode ter essas habilidades. O protagonista responde que não vê muita possibilidade, já que ele não tem garras. Mas ao contrário de Fel, sua habilidade de ácido é bastante incrível, deixando Fel em segundo plano. A noite cai, e enquanto todos já estão descansando e esperando o jantar, o protagonista pergunta a Fel quanto tempo mais eles demorariam para atravessar toda a floresta. Fel responde que no ponto em que estão, já percorreram mais da metade da floresta. O protagonista, fazendo algumas contas, percebe que já estavam há 3 semanas na floresta, e se ainda tinham percorrido a metade, significavam mais 3 semanas. Ele também se dá conta de que a carne que possuem mal daria para esse tempo, então se vê na necessidade de usar suas reservas de comida. E como de costume, após um tremendo banquete, seu dia finalmente termina. Não esqueça de se inscrever, curtir e comentar para a parte 3.